aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. E a nossa convidada de hoje é Paty Volpi, coaching. Eu gostaria que ela se apresentasse para vocês. Paty, primeiramente é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. O assunto é muito bacana. Apresente-se para o público. Primeiro eu queria agradecer também, né, porque pela oportunidade, pelo convite. Quando você me convidou, fiquei surpresa, realmente, né, mas gostei muito. Eu, Patrícia Volpi, sou nascida aqui em Avaré, sou casada com o Fábio, tenho 3 filhos, venho o terceirinho por aí, né? Delícia, gente! E sou coaching, na verdade, o coaching apareceu na minha vida quando começou a pandemia, né? Então, assim, eu precisava de alguma coisa que me desse mais motivação na vida, eu queria estudar mais. E eu tinha acabado de sair da minha carreira como farmacêutica, Camila. Não sei se você lembra, eu sou farmacêutica. Ah, você é farmacêutica? Sim, E como sim. que transicionou de um polo para outro, né, gente? Olha essa pandemia, como desenvolveram novos Revelou profissionais. muita Muita coisa. coisa, né? Por quê? Porque assim, eu vim de uma carreira de 16 anos como farmacêutica, né? Dei muito certo na área, sempre gostei muito, né, de farmácia. E eu trabalhava no ramo de drogaria e já tinha pizzaria. Eu tenho uma pizzaria aqui em Avaré que chama Le Volpi, não sei se vocês conhecem, acredito que sim, né? Mas o meu marido sempre falava pra mim, Paty, em vez de você colocar toda a sua energia na farmácia, coloca no nosso negócio, porque a gente está precisando, que não sei o quê. E eu sempre ficava naquela, né? Saio ou não saio? Afinal, foi minha profissão, minha formação, né? E quando a gente é formado naquela profissão, várias crenças nossas vão surgindo assim, tipo, vou abandonar, né? Eu sou responsável, eu era advogada também, gente. Como é que eu abandono isso? São anos de estudo, né? E eu passei a vida inteira com a minha mãe e meu pai falando, né, que a principal herança que ia deixar pra gente era o estudo, né? Então, você fica naquela coisa de, e aí, agora, saio ou não saio? Vou desonrar meus pais, né? Eu pensava isso também, meu Deus, crenças limitantes. Pensava. Totalmente, né? Mas aí eu resolvi sair, né? Há 3 anos atrás resolvi sair, depois em 2019, resolvi sair e me voltar para o meu negócio mesmo, né? Eu já levava as duas coisas juntas, né? Eu ia para a farmácia de manhã, ia para a pizzaria à noite. Nessa tinha a criação dos filhos, né? Tinha muita coisa. Mas aí eu resolvi sair e falei assim, não, vamos me dedicar ao meu negócio realmente. Quando eu comecei a dedicar ao meu negócio, Camila, eu fiquei assim meia perdida, sabe assim? Será que aqui é meu lugar mesmo? O que eu fui fazer? A farmácia era uma coisa que eu sei muito, né? Estudei para isso, então assim, era uma coisa que eu já tinha noção. E na Le Volpi eu falei assim, e agora? Qual que é meu espaço aqui? Onde que eu entro aqui? Sabe quando você não se encaixa? Surtiu o coaching. Daí eu falei assim, e agora? Aí aconteceu a pandemia. Aí eu surtei de vez. Porque eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu perdi totalmente minha segurança, né? Que eu ganhava um salário fixo todo mês. E agora a pizzaria caindo, né? Porque a gente estava no processo de, tipo, delivery, o pessoal tinha meio medo, né? Caiu muito as vendas. E daí eu comecei a estudar. Aí fui procurando a parte de inteligência emocional, como eu faria para, tanto espiritualmente como emocionalmente, me desenvolver. E numa dessas eu encontrei pela internet mesmo, encontrei o Paulo Vieira. Já conhecia o Paulo Vieira, que é o fundador da Febracis, né, a maior federação brasileira de coaching, né, do Brasil, do mundo, na verdade, agora. E encontrei ele na internet, já conhecia ele há muito tempo, mas nunca tinha me atentado. E eu entrei no Método CIS, que é um treinamento que ele faz de inteligência emocional, e fui fazer. Sem pretensão nenhuma de nada, tá? Lá eu tive consciência de como estava a minha vida, de como eu realmente deveria me desenvolver, por que eu tinha todas aquelas crenças limitantes que não me deixavam largar do passado. E aí, dentro desse Método CIS, ele ofereceu um programa de formação em coaching, né? E eu falei assim, vou fazer, né? Vou fazer porque eu quero melhorar minha empresa, né? Então, vamos fazer essa... Você procurou para melhorar o lado profissional da empresa, Isso, ainda não era o pessoal. Não era o pessoal. Só que assim, quando você entra num negócio desse, você se descobre e você vê que as coisas são totalmente diferentes do que você pensava, do que você imaginava, né? Cai uma consciência muito grande, né, em todas as áreas da sua vida. E fazer o formação em coaching, né, eu percebi que eu pude ajudar muitas pessoas com isso.
Que, como assim? Quando a gente estuda a formação, eu já tenho que começar a atender, né? Eu já tenho que começar a atender e para fazer os pro bonos, que a gente fala, os atendimentos gratuitos. Como as pessoas sabiam que você era coaching para que você pudesse atendê-las? Então, não sabia. E como é que você fez? Não sabia. Eu peguei, eu abri meu Instagram, mandei lá, do nada, eu fiz um story falando que eu estava fazendo a formação em coaching, que eu precisava de 5 pessoas para atendimento pro bono para me certificar como coaching. E lá apareceu um monte de gente. Porque assim, eu não imaginava que era tanta procura assim, né? Eu não imaginava que as pessoas precisavam tanto assim. E então, aí... digamos que agora o público em casa está com a pulguinha atrás da orelha perguntando por que essas pessoas procuraram ela? E como que ela não sabia que eram tantas pessoas? Então, explica o que você fez para essas pessoas. Qual é a seara, o caminhar do coaching pessoal ainda? Porque a gente vai falar um pouquinho de cada vertente, né, do coaching. Então, quando eles me procuraram, eu mesma era descrente da metodologia, né? Eu mesma falava assim, isso não deve. Porque assim, eu vim de uma formação na área da saúde, né? Que é totalmente racional, totalmente cartesiana, né? E a hora que você vê, você embala num lado mais emocional, né? Mais... emocional, do quociente emocional do ser humano, né? Isso, você vê isso e fala assim, será que isso é verdade? Será que... Eu ficava pensando, né? Eu acho que eu acabei tendo um preconceito, eu comigo mesmo, sabe? Uma carência das pessoas. Exatamente. E daí me procuraram, eu fiz os pro bonos. Comecei a fazer os pro bonos, Camila, não vou mentir, mas eu tinha meu pé atrás, sabe? Assim, minha dúvida, será que o negócio funciona mesmo, sabe? E apliquei a metodologia nas pessoas. E ao longo do processo, né, que eram 10 sessões, ao longo do processo, foram tendo tantos resultados, eles começaram a ter resultados assim extraordinários. E eu falei assim, caramba, o que eu estou fazendo na vida dessas pessoas? Agora eu acredito, você falou, Paty. Eu falei assim, caraca, é uma coisa muito surreal, né? E daí eu comecei a aplicar isso na minha vida também. Olha que engraçado, né? Primeiro apliquei nos outros e depois apliquei na minha vida. E comecei a aplicar até que virou um estilo de vida, né? Eu, assim, quem vê eu falando hoje do coaching, assim, é um assunto que eu amo, né, de falar, porque realmente traz transformação e impacta muito a vida das pessoas e dos negócios também, que virou um propósito muito grande na minha vida agora. O que você leva enquanto coaching para as pessoas, do lado pessoal? Por que elas te procuram? Qual melhoria elas almejam para a vida delas? As pessoas, elas procuram o coaching por conta de 3 coisas, 3 fatores motivadores, ou pela dor, ou pela... Dor física ou dor emocional? Dor emocional, tá, nesse caso. Ou pela dor, ou pela consciência, ou pelo sofrimento, né? Não sofrimento, como fala a palavra? Pelo constrangimento, perdão, pela vergonha, tá? Então ela procura ou pela dor, constrangimento ou pela consciência. Muitas pessoas, elas esperam que aconteça alguma coisa na vida delas. Um milagre caia. Mas por exemplo assim, tô sofrendo, por exemplo, no meu casamento. Tô com sofrimento no meu casamento, a ponto de me separar, não tô me relacionando bem com meu marido mais. Isso é uma dor muito forte para mim. Daí eu vou e procuro o trabalho do coaching. E o que o coaching faria nesse caso preciso de um casamento abalado? Nesse caso de relacionamento, a gente trata todas as áreas. Vou explicar um pouquinho para você como que é, porque a minha metodologia é o coaching integral sistêmico, né? Sistêmico por quê? Porque trabalha todas as áreas da nossa vida. Porque não adianta você estar super bem profissionalmente, mas em casa você está com o casamento despedaçado. Não adianta você estar super bem com os seus filhos, mas de repente financeiramente não está legal. Então assim, é sistêmico por conta disso. Uma ciranda. Trabalha todas as 11 áreas da nossa vida, né? No caso assim, recebo muitas pessoas com problemas de casamento, que a gente vai trabalhando, né? Eu falo que assim, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Quando a pessoa aprende isso, entende isso, ela começa a tomar responsabilidades no casamento. Muito bacana. Anota aí, gente, que eu gostei. Porque o princípio básico do coaching é a autorresponsabilidade, né? Que as coisas, a autorresponsabilidade é essa crença, né, absoluta de que você é o único responsável pela vida que você tem levado. Então, a partir do momento que você embute isso na cabeça da pessoa, que ela deixa de se fazer de vítima mais, ela não se faz tanto de vítima, porque a gente está numa geração muito mimimi, né? Vitimista ao extremo, chatinha. Exatamente.
Então, a hora que ela assume a responsabilidade para ela e vê que tudo aquilo que ela está plantando, ela vai colher, ela começa a ter uma outra percepção. Aí você fala assim, Paty, é muito fácil você falar assim, então quer dizer que a culpa é minha só que meu casamento não tá bom? Não, a culpa não é só sua. A responsabilidade pode ser 100% sua, mas seu marido também tem a responsabilidade 100% dele. Mas o que você está fazendo por esse casamento, né? Nós não mudamos ninguém, Camila, nós não mudamos ninguém. Mas a partir do momento que eu mudo e o meu companheiro, meu parceiro percebe essas mudanças, ele tem duas opções. Ou ele muda também, ou ele espana. Exatamente. Entendeu? Esse negócio de chibata nas costas, gente, ser vítima do sistema não tá com nada. E outra, você só afasta o seu companheiro. Ao invés de amor, ele vai ter um pouco de ojeriza, um pouco de asco, ficar cansado, não é verdade? Quando você assume a sua parcela de responsabilidade num casamento, numa amizade, seja lá o que for que vocês tenham, o outro vai vir e olhar. Também tem que assumir, né? Tá na hora de eu assumir também, não é assim? Não é, Paty? Com certeza. E quando você faz pelo outro, né? Ele acaba percebendo, né? Você acaba falando a linguagem de amor que o seu parceiro tem, nesse caso do casamento, né? Com os seus filhos. Porque, assim, uma coisa muito, assim, engraçada é que quando eu procurei essa ajuda, eu estava muito, assim, com problemas. A minha, na verdade, procura por isso foi tanto a parte profissional, né? Que eu estava meio abalada, mas muito a parte dos meus filhos. Que eu era uma mãe, assim, muito rígida, eu fui criada, assim, né, com esse sistema mais militar. Meu pai é militar, minha mãe é professora, então, assim, eu tinha que ser a filha perfeitinha, sabe? Sempre sentar direitinho na cadeira, falar direitinho, tirar as melhores notas no colégio. Então, assim, eu tive essa educação, né? Meus pais fizeram o melhor que eles podiam fazer por mim, né? Então, o que aconteceu? Eu repetia o mesmo padrão. Né? E eu acabei sendo autocrítica comigo mesmo, né? Autocrítica comigo mesmo, como é redundante, né? Mas crítica comigo mesmo e mais com os meus filhos também. De exigir essa perfeição, sabe? Sendo que eles são pessoas totalmente diferentes de mim, né? Totalmente. Então, eu procurei ajuda por conta disso. Sabe aquela mãe que briga demais, que grita, que fala toda hora que vai surtar? Eu era assim. Eu era esse tipo de mãe. Então, o coaching também vai ajudar as mamães aí de casa que estão sendo militares com os seus filhos, não é, Paty? Ou militares demais ou permissivas demais, né? Ah, tem ambos os lados. Tem ambos os lados, porque existe o equilíbrio, E né? quanto ao coaching, que é uma pergunta muito grande das pessoas hoje em dia, que querem que tenha um profissional que leve a vida delas adiante no trabalho. No segundo bloco, nós falaremos sobre empresarial, profissional e outras. Por que procuram o pessoal, Paty? O coaching, na verdade, Camila, o profissional do coaching, ele é como se fosse uma mola propulsora. Ele vai te impulsionar, né, a ter os resultados que você quer. Então, por isso que eu falo que são todas as áreas da vida. Tá? Então, primeira coisa que eu sempre faço, vejo qual o estado atual dessa pessoa. Uma anamnese. Trago essa consciência, sabe? Deixo ali bem assim, porque muitas vezes não sabem. As pessoas não sabem que elas não sabem, sabe? Quando eles sabem onde eles estão e onde eles querem chegar, a gente consegue traçar um plano de ação. Uma diretriz. Exatamente. E a gente consegue fazer esse plano de ação e, assim, vão surgir impedimentos nesse plano de ação, né? Coisas que estão envolvidas muito com o lado emocional. Por isso que fala coaching integral. Integral por quê? Porque une razão e emoção. Tá? A emoção é o que faz a gente mover a ação, entendeu? Por exemplo, você sabe como faz para emagrecer? Você sabe. Uhum. Você sabe que você tem que fazer dieta, você sabe que você tem que fazer exercício físico, você sabe que você tem que procurar uma nutricionista, talvez. Só que o porquê que você não consegue? Porque tem um lado emocional. Entendeu? E esse lado emocional que o coach trabalha. A gente é especialista, né? O coach integral sistêmico, hoje eu falo a gente porque são vários profissionais dessa vertente, e a gente trabalha como reprogramação de crenças. E é aí que está o bonito da coisa, é essa reprogramação, entendeu? Agora, foi só um apanhadinho bem enxuto do que a Paty pode proporcionar para vocês. No próximo bloco, nós falaremos sobre o coach profissional ou empresarial. Até daqui a pouco. E é isso aí, meus amores. Voltamos com Paty Volpe, com coaching empresarial ou profissional. É isso mesmo, Paty? É isso mesmo. Conte-nos mais sobre isso.
É que é a outra parte de que eu trabalho do coaching também, né? Hoje eu estou mais voltada para o coaching empresarial, né? Por que isso daí, Camila? Por conta da minha empresa, né? Eu sempre quis melhorar a minha empresa e foi aparecendo algumas demandas, né, de outras empresas para mim, né? E eu falei assim, gente, né? Eu posso mentorar essa pessoa também para atingir os mesmos resultados que hoje eu alcanço na minha empresa. Como é que é essa profissional? O coaching, ele lida com quais partes, qual o âmbito de uma empresa? Ou de um profissional em si, que ele seja uma única pessoa? O coaching empresarial, ele vai, eu trabalho muito com parte de liderança, né? Porque assim, hoje mudou um pouco o sistema de líder, né? Antigamente a gente tinha aquele chefe, aquela coisa mais autoritária, né? Aquela coisa que você tinha que fazer. E hoje já não. A gente vê que tem uma geração vindo por aí, né, de profissionais bem diferentes, né? Eles querem outra coisa, eles são muito mais... se não está gostando, eles saem. Eles não estão muito essa coisa. Antigamente, engessado numa empresa, né, gente? Exato. Antigamente você pegava uma carteira, a pessoa ficava 20 anos no mesmo trabalho. Hoje você pega 3 anos, é muito, não é? Uhum. Então, assim, como extrair o melhor potencial desse funcionário? Como fazer reter esses talentos dentro da minha empresa e não deixar eles escaparem? Entendeu? É isso que eu trago, através do quê? De análise de perfil comportamental. Então, assim, hoje eu me especializei em comportamento humano. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente contrata, Camila, pelo perfil técnico da pessoa, né? Pelo comportamento não, pela capacidade técnica que a pessoa tem. Tá? Você não sabe o emocional dele com os companheiros da empresa, se vai dar problema, se não vai. Exatamente. E hoje em dia a gente precisa ter outra observação durante uma entrevista que seja, ou durante se você já tem esses funcionários, você precisa analisar, são os comportamentos dele, né? As habilidades comportamentais que esse funcionário tem. Então a gente contrata pela parte técnica, mas demite pelo comportamento. Muito bem, adorei. Tanto é que sigam a Paty no Instagram, vou deixar aqui para vocês, que eu amei o post dela de hoje. Ela brincou. Uma brincadeira. O post era, vou me atrasar para a entrevista, posso? Espera lá, uma entrevista de emprego, você vai se atrasar? Então você já perdeu ponto junto aos seus... Tudo é avaliado durante uma entrevista, né? Gente, Tudo. Jamais, né? Jamais. Se na entrevista você vai atrasar, que dirá ao longo do seu serviço, não é assim, Paty? Porque já começa aí a falta de comprometimento, né? Eu, claro que fiz uma coisa engraçada ali, mas é um assunto muito sério, né? As pessoas, elas não estão mais se especializando nisso vamos chegar no horário certo, vamos se comprometer, vamos bater essa meta, sabe? As pessoas já vêm desmotivadas para o trabalho. Então, e querendo boicotar o companheiro, não tem muito disso? Bola murcha, que é uma sabe? equipe, não tem as fraudezinhas junto aos companheiros, Sim. que deveriam ser uma equipe. Às vezes o chefão lá em cima, o dono nem está sabendo disso, Nem está sabendo, né? E acaba contaminando todo mundo, sabe? Aquela coisa de, tipo, as fofocas no ambiente de trabalho, sabe? Então, assim, o que eu trago muito para essa mentoria empresarial que eu faço? É você saber exatamente qual a cultura da sua empresa. E isso eu consigo através do mapeamento de perfil comportamental. Eu faço o mapeamento de toda a equipe, né? A gente joga isso num mapa e esse mapa ele vai mostrar qual é a cultura da minha empresa. Como que as pessoas estão? É uma empresa mais harmônica, ou é uma empresa mais que gosta de resultado, ou é uma empresa que é mais para um time de marketing, mais para um time de vendas e precisa ser muito influente, muito comunicativo. Então aí eu consigo nortear esse caminho. Eu consigo ver que lado que eu vou. E aí, a partir disso, eu consigo tirar missão, visão, valores da empresa. E isso precisa ser colocado para as pessoas que trabalham lá. Né? Dentro da empresa, eles precisam saber qual que é o propósito da minha empresa. Porque as pessoas, elas precisam se sentir úteis, Camila. As pessoas que trabalham no meu negócio precisam se sentir úteis. E elas só se sentem úteis se elas estão alinhadas com o meu propósito. Tá. Então, digamos que, para o pessoal em casa entender, o chefe, o dono da empresa te contratou para você fazer esse mapeamento, para ver a saúde da empresa dele, digamos assim, como é que está. Você vai apresentar, você vai ficar um período X na empresa. Sim. Não é ad eterno. Não é nada engessado, tá? Então é aquela coisa, primeira coisa que eu faço é um diagnóstico da empresa. Eu vejo onde são as principais dores desse empresário. Né? De repente, as principais dores dele é na liderança que ele tem, ou no turnover da empresa, na rotatividade de gente, ou nas próprias
relacionamento entre as pessoas lá dentro, entendeu? Então eu preciso fazer esse diagnóstico, né? Porque eu preciso ir direto ao ponto, eu tenho que ser assertiva e objetiva com esse cliente. Claro. Né? Para fazer um trabalho, né, o mais assertivo possível mesmo. E chegando o relatório, você apresenta para ele e ele vai apresentar para toda a equipe para ver onde é que está a ovelha negra ou as ovelhas negras ou os problemas para serem resolvidos, em sinergia, digamos assim, é isso? Exatamente. E assim, como a gente não vai mandar ninguém embora, porque as pessoas temem isso, né? Nossa, Patrícia vai chegar, vou ter que mandar meu pessoal embora. O pessoal tem pavor da Paty chegando nas empresas. Não é nada disso, não é nada disso. Por isso que a gente treina. Né? A gente treina as competências. Entendi. Então, eu pegando por exemplo, eu faço o seu perfil comportamental. Eu vejo quais são as principais habilidades, quais são as competências e aquelas competências que você tem menos favoráveis a você. Então, eu consigo treinar aquela competência. Então, eu consigo fazer um plano de desenvolvimento individual para cada funcionário e assim trabalhar com ele. Olha que bacana, e assim trazer ele de volta para o time. Entendeu? É muito interessante, muito interessante. E isso está muito vinculado com o coach profissional, né? Uma das últimas formações que eu tive foi o coaching de carreira, Camila. E foi uma coisa que brilhou muito os meus olhos. Por quê? Me conte para todos nós. Nossa, foi assim, eu venho de um tempo estudando já, né? Então eu venho agregando conhecimento para minha área. Eu adoro estudar, então não paro. E o que me chamou a atenção? No coaching de carreira, o coaching vocacional. Né, para os jovens, porque eu já fui jovem, eu já tive essa coisa de ter tanta escolha, né, profissional, que a gente fica meio perdido, né? Então, eu lembro até na época minha mãe me levou para fazer um teste vocacional. Também fiz, ai meu Deus, fiz. Né? E eu falei assim, caramba, gente, como é que eu vou, numa simples folha, vai dar o resultado? Meu, deu oceanografia, o meu teste, para você ter noção. Eu nem sei o que é isso até hoje. E daí eu peguei e falei assim, não, né? Quando eu fiz essa especialização no coach de carreira, eu abri uma luz assim, falei assim, tá aí a salvação para muitos jovens que hoje em dia não sabem o que fazem, que se sentem pressionados a escolher uma profissão. O tempo é exíguo, é curtinho, tem que escolhe, você fica pressionado e não sabe. Aí pega as básicas, farmacêutica, advogada, médico, dentista, gente. Exatamente. Não. E até assim uma pressão até da escola, né? Da escola e dos pais, dos amigos que já sabem o que querem. Eu lembro que pra sorte minha que eu me adapto muito fácil, né? Mas eu escolhi a farmácia por falta de, como fala? Última escolha, sabe assim? Vai tirando. E eu escolhi farmácia, me adaptei super bem, amei minha profissão, deu super certo, né? Então, foram 16 anos super certo. Mas, assim, o quanto eu posso trazer, né, mais clareza, mais conhecimento para esses jovens, né? Então, o coaching de carreira é voltado para 3 coisas. Tanto para o vocacional, para jovens, né, e também adultos que ainda não escolheram essa profissão. Para a transição de carreira, ou seja, aquele adulto que não está feliz na carreira dele. E também para auto performance no trabalho. Porque muitas vezes você aí trabalha sozinho, como eu, apesar de eu ter minha equipe maravilhosa, às vezes eu me sinto sozinha nos vídeos do YouTube. E você deveria render mais, não deveria? E você não sabe como render mais. Você chama a Paty, fala, Camila, o que você está fazendo? É isso. Exatamente. Não só no meu trabalho de internet, mas acho que muitos são profissionais liberais aí em casa e não sabem como render melhor. Não é assim, Paty? Se você for parar para ver os dados, né, de pesquisas, 72% das pessoas elas estão descontentes com o trabalho que elas fazem. Imagine, 72%. E estando descontentes, obviamente, elas não renderão o suficiente que elas poderiam. Porque nós somos um manancial de rendimentos, tá, gente? Anota aí, né, assim, Paty? É isso mesmo. Então, por isso que trazer essa clareza é muito importante, tanto para o jovem quanto para o adulto. E as pessoas, e é engraçado, né, quando a gente tem quando as minhas coisas profissionais não eram bem resolvidas, né? E quando eu tinha isso, engraçado que as pessoas que me procuram, várias delas são com essa demanda profissional. Então eu falei assim, caramba, né? A gente acaba, né, por sinergia, a gente acaba atraindo essas pessoas que têm o mesmo problemas, mesmas dores, né? Mesmas quesiras, né? Exato. Profissionais. Exato. Que nós mesmos. Então é muito interessante, quando eu recebo uma pessoa assim, que está abalada assim, profissionalmente, eu falo assim, já passei por isso, né? Então é muito bom você impactar a vida num tanto assim que ela pode se desenvolver mais, se conhecer melhor como pessoa e como profissional. É muito bom, é muito bom. E para finalizar, Paty, quais os benefícios para uma empresa do coaching?
Olha, para a empresa, assim, tem vários benefícios, Camila. Eu acho que, principalmente dele, assim, o que a gente quer? O que um dono de empresa quer? Resultado, tá? E resultado financeiro, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, motivar os funcionários a estar analisando o perfil, colocando a pessoa certa no lugar certo, que isso eu consigo ver também, né, através desse mapeamento. Ai, que bacana. Um não deveria estar perto do outro nessa mesma equipe, ele seria mais produtivo em outras, digamos assim? Isso, porque, por exemplo, eu fiz esse teste lá na minha empresa. Eu tinha uma mocinha que trabalhava na cozinha e ela era super influente, super comunicativa, sabe? E eu falei assim, ela não está no lugar certo. Fiz o teste com ela, batata, deu influência muito alta, né? Influência e dominância muito alta. Aí o que eu fiz? Eu transitei ela, coloquei ela para o salão, para vender. Ela tá voando de vender. Por quê? Porque é isso que ela sabe fazer melhor, sabe? Então, quando você conhece, você entende, tem clareza do perfil do seu funcionário, você consegue colocar ele no lugar certo, onde ele deveria ficar. E ele consegue performar muito melhor. O coaching empresarial, digamos que é um tabuleiro do xadrez. E ele que movimenta a empresa, digamos assim. Pode ser. Porque às vezes o dono, ele está com outras preocupações, digamos assim, e não vai ter esse discernimento e esse estudo que o coaching tem, não é, Paty? Sim, e muitas vezes ele deixa essa parte de gestão de pessoas de lado, né? Porque fala assim, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e sempre a última coisa fica com as pessoas, sendo que ela tinha que ser a primeira coisa, né? Porque é o que movimenta, né? Eu gosto de uma frase que fala assim, quem não entende de pessoas não entende de negócios, né? Então, tem sim a gestão de processos, tem sim várias coisas que tem que fazer no seu negócio, mas se você não cuidar das suas pessoas, você não tem os melhores resultados que você quer, tanto financeiros, quanto resultado de quantidade em volume, né? Diminuir recursos, melhorar desempenho profissional. Isso automaticamente diminui o serviço, né, de assistência ao consumidor, não é, gente? As reclamações, não é? Com certeza. Tanto que, assim, eu sou suspeita a falar, mas, assim, a minha equipe da Levolpe, assim, tá... Tinindo. Eles são maravilhosos, maravilhosos, né? Também uma das donas é coach, né? Mas, de repente, nós, empresários aí, não temos um coaching ainda e a Pode situação... me contratar, né? O contato estará já aqui na tela para vocês. Exatamente. Então, Paty, considerações finais para o público? Muito legal isso. Primeiro, obrigada, né, por toda essa oportunidade. Prazer, foi nosso, né, gente? Eu sei que o tempo é corrido, né? Tem muita coisa para falar, muita coisa para explicar, mas, assim, queria deixar aqui, me deixar à disposição, né? Se vocês quiserem, acho que a Camila passou aí, né? Os meus contatos, o Instagram, tudo. E quem precisar, quiser entrar em contato comigo, pode entrar e a gente pode fazer um trabalho muito legal, tanto na sua empresa, né? Como no seu lado pessoal também. Eu sei que muitas emoções acontecendo, muitas coisas podem ser, né, trabalhadas e a gente pode trazer para o coaching também e ajudar a alavancar, melhorar seu potencial, com certeza. Muito bem, essa foi a Paty nos elucidando aqui sobre o coaching. Paty, foi um prazer imenso recebê-la. Nada obsta que você volte ao programa, né, meus amores? Então obrigada. É isso, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Gratidão. Tchau, tchau.